Sejam bem-vindos a mais um momento com a palavra. Desde já, nosso desejo é que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração, como tem falado até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe e não se esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante para o crescimento do nosso trabalho, do nosso canal. Hoje nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. Está em Josué, no capítulo 24, no versículo 14 ao 28. Quando Josué, já perto da sua morte, convoca todo o povo e aí coloca diante do povo um desafio de seguir a Deus, de fazer uma escolha de seguir a Deus ou continuar seguindo, servindo aos deuses de outras nações. Ele já tem uma resposta formada para dar. E ele diz: quanto a vocês eu não sei, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para onde nossas escolhas estão nos levando? Nossa vida é feita de escolhas. Geralmente já acordamos tendo que fazer escolhas. Caminhando, temos que fazer escolhas. Trabalhando, temos que fazer escolhas. Até para nos alimentarmos, temos que fazer escolhas. Ou seja, não temos como viver sem fazermos escolhas. O problema é que nem sempre as nossas escolhas estão dentro da vontade de Deus. Nem sempre as nossas escolhas incluem a presença de Deus. Às vezes fazemos escolhas baseadas em nossos desejos, em nossas necessidades imediatas, em nossas vontades, naquilo que os nossos olhos estão vendo, ou até mesmo por alguns impulsos sem pensarmos e sem medirmos as consequências daquilo que pode acontecer depois que fazemos essas escolhas. Para onde nossas escolhas estão nos levando? Será que para a presença de Deus? Para o centro da vontade de Deus? Ou elas estão nos distanciando do Senhor? Para que nos aproximemos cada vez mais de Deus e não nos distanciemos, precisamos aprender algumas lições aqui nesse texto de Josué 24, 14 a 28. Até com a vida de Josué. Primeira coisa que devemos sempre fazer a escolha de temer ao Senhor e servi-lo com integridade e fidelidade. Esse é o desafio que Josué levanta diante do povo no versículo 14, diz assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam apenas ao Senhor. Josué, ele vai dizer que para que uma escolha seja bem feita, não gerando arrependimentos, não gerando sofrimento, não gerando angústias em nossas vidas, essa escolha precisa ser feita dentro de uma realidade de temor de Deus e o desejo de servir ao Senhor com integridade. Temor porque precisa haver um respeito a Deus, com respeito àquilo que Deus deseja e planeja para a nossa vida. Às vezes fazemos escolhas que nos distanciam do projeto de Deus para as nossas vidas e temos que padecer, temos que sofrer durante muito tempo até conseguirmos voltar para o centro da vontade de Deus. Ou seja, até conseguirmos retornar para o plano que Deus já estabeleceu para as nossas vidas. É como se vivêssemos um tempo perdido, um tempo de cansaço, um tempo de fadiga, um tempo sem que houvesse sentido para a nossa vida. Precisamos recuperar isso. De que forma? Ele coloca aqui: servindo a Deus com integridade. Quando inserimos, a condição de servir a Deus em cada decisão, em cada escolha da nossa vida, dificilmente nós faremos escolhas apenas que vão nos servir. Ou seja, quando nós fazemos uma escolha, precisamos fazer a pergunta durante essa escolha ou antes até de fazermos essa escolha: como eu vou glorificar a Deus com essa escolha? Onde está Deus nessa escolha? Como eu vou continuar servindo a Deus nessa escolha? Porque as nossas vidas pertencem ao Senhor. Devemos também fazer escolha de jogar fora os deuses que têm ocupado o lugar de Deus em nossas vidas. Geralmente fazemos escolhas
baseada no Deus que domina a nossa vida. Se for Deus, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, nossas escolhas serão feitas para Ele e para a glória dEle. Se forem os nossos deuses, como as nossas vontades, os nossos desejos, as coisas, situações que colocamos acima de Deus, geralmente faremos escolhas baseadas nesses deuses, que são os deuses que gerenciam, que dominam as nossas vidas. E as consequências virão, porque o único Deus capaz de nos acompanhar em nossas escolhas, de nos abençoar em nossas escolhas, não são os nossos deuses, não são os deuses que nós criamos, mas o Deus a quem servimos. E Josué faz esse chamado ao povo, declarando: não façam escolhas sem que antes vocês retirem os deuses, arranquem os deuses da vida de vocês. Ele vai falar isso na segunda parte do versículo 14 e no versículo 15, assim: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nossas escolhas estarão sempre sendo baseadas nos deuses que gerenciam as nossas vidas. E você, quem é o seu Deus? Qual é o Deus que governa sobre a sua vida? Não de uma forma inconsciente, porque Deus reina e governa sobre tudo, mas conscientemente na sua cabeça, no seu coração, dentro das suas escolhas, qual tem sido o Deus que tem governado as suas escolhas? Josué, ele faz a declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa tomar essa decisão de declarar que você e a sua casa servirá apenas ao Senhor. E todas as suas escolhas serão escolhas que te aproximarão de Deus, que te trarão satisfação, alegria e realização na sua vida. Outra coisa é que devemos fazer a escolha de jamais abandonarmos o Senhor. Muitas escolhas que fazemos nos levam para longe de Deus, nos afastam de Deus, esfriam nossos corações, nos distanciam de Deus. Nossas escolhas precisam ser feitas para nos aproximar de Deus, não para nos distanciar de Deus. Olha o que ele diz no versículo 16. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Josué começa a desafiar o povo. Olha só, vocês serão testemunhas desta palavra. E o povo: não, nós assumimos isso. Você precisa assumir isso na sua vida. Precisa assumir o compromisso de jamais abandonar o Senhor. De viver escolhas que jamais vão te distanciar de Deus. Você precisa evitar essas escolhas e fazer escolhas que vão te aproximar de Deus, que vão te colocar na presença de Deus, que vai fazer com que Deus seja uma realidade na sua vida. Devemos também fazer escolha de trazer à memória o que o Senhor já fez por nós. O povo começa a narrar, começa a falar, desde o momento que Deus o libertou, até o momento que Deus realizou sinais na sua vida. Isso ajuda a fazer essa nova escolha de continuar servindo ao Senhor, de continuar na presença do Senhor. Versículo 17 a versículo 18, há uma série de narrativa falando dessas ações de Deus, porque o Senhor, nosso Deus, Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito. E eles começam a narrar a trajetória de vida na presença de Deus. Traga à memória as vezes que o Senhor estava nas suas escolhas e o quanto deu certo, e as vezes que o Senhor não estava nas suas escolhas e o quanto deu errado. E começa a ponderar sobre essas questões. E começa a definir e a decidir a necessidade que você tem de realizar as suas próximas escolhas na presença de Deus, de acordo com a vontade de Deus, escolhas que vão te aproximar do Deus da sua vida, em nome de Jesus. Também faça uma escolha de assumir um compromisso com o Senhor. Josué desafiou o povo no capítulo 24, versículo 22 a 28. Ele reafirma várias vezes o desafio. E o povo assume o compromisso de viver na presença de Deus, decidindo e escolhendo servir a Deus. Deus está te desafiando neste momento. O Senhor está nos desafiando neste momento a fazermos a escolha de assumirmos um compromisso com Ele,
porque ele já assumiu um compromisso com você. Quando enviou Jesus em seu lugar, quando Jesus morreu e ressuscitou por você e salvou a sua vida. E continua a trabalhar no seu coração. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.